Oi, quinto ano, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aí. Ideia de matemática aí com todo mundo. Hoje nós iremos estudar da página 46 até a 52, tudo bem? Capítulo 5 aí do nosso livro. Ideias de grandezas proporcionais, que é a nossa proporcionalidade, e divisão em partes iguais. Hoje eu vou trabalhar com vocês apenas a ideia da proporcionalidade, tá? Vamos lá? Grandezas proporcionais, turminha, ou a proporcionalidade, tá bom? Veja a receita para fazer a sua própria massa de modelar. É isso que a gente vai entender agora, a ideia da proporcionalidade. O que é uma proporcionalidade, gente? É algo que eu quero aumentar. Vamos lá. Você está fazendo uma receita de um pão de queijo, correto? Se vai chegar mais pessoas na sua casa, você vai ter que aumentar aquela receita. Então, você tem que fazer algo proporcional à quantidade de pessoas que vai até a sua casa, correto? Para que nem sobre muito e para que nem falte. Então, tem que ser algo proporcional dentro da receita. Porque também não pode fugir da receita, que se fugir da receita já não vira mais um pão de queijo, né? Vamos entender os exemplos que o livro dá. Para fazer a sua massinha, você vai precisar de 1 xícara de sal, 4 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícaras de água, 3 colheres de sopa de óleo e corante alimentício. Tudo bem? Tudo isso a gente vai desenvolver a nossa massinha caseira, beleza? Lá embaixo, aqui ó. A quantidade de ingredientes para fazer essa massa de modelar varia de acordo com a quantidade de receitas que desejamos fazer. Veja como fica a lista de ingredientes para fazer 2 receitas de massas de modelar. Bom, ao invés de fazer uma massa só, nós iremos fazer 2 agora. Uma receita está na primeira coluna, aqui eu só tenho uma receita, e aqui eu já trabalho com 2 receitas. Vamos lá. Para uma receita, a gente sabe que é 1 xícara de sal, 4 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícara de água e 3 colheres de sopa de óleo. Agora, se eu for dobrar isso, uma coisa proporcional ao dobro, eu tenho que fazer o quê? 2 xícaras de sal, correto? Que eu tô dobrando, tem que ser o dobro da primeira. 8 xícaras de farinha de trigo, 3 xícaras de água e 6 colheres de sopa de óleo, correto? Observe que a quantidade de receitas e a quantidade de cada ingrediente dobraram, ou seja, as quantidades citadas aumentaram na mesma proporção. Eles aumentaram todos os ingredientes com a mesma quantidade, foi o dobro de cada um deles, correto? Vamos para a nossa próxima página aí, página de número 48. Vamos começar a comparar grandezas de massas de modelar e o preço em reais. Veja o preço de uma embalagem de massa de modelar. O preço dessa embalagem está R$3, correto? Massa de modelar com quantas unidades? Com 6 unidades de massinhas, beleza? Para calcular o preço de 18 unidades de massa de modelar iguais à da ilustração, podemos usar o seguinte esquema. Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, uma caixinha, ela contém 6 massas de modelar e o preço dela é R$3, correto? Se eu quiser 18 massinhas de modelar, eu tenho que elevar o meu 3 a qual número? Qual número eu vou multiplicar aí? O 3 não, vamos para o 6 logo. 6 está primeiro aí. Que número que eu multiplico o 6 para ele chegar até 18? Lembram da tabuada? Vai dar 3, correto? Porque 3 vezes 6, 18. 6 com 6, 12, com mais 6, 18. Então, proporcionalidade nada mais é do que, ó, o número que eu tenho ao que eu quero multiplicá-lo, que eu quero elevar mais do que eu tenho, se chama proporcionalidade, tá? E a mesma coisa do preço. Se eu aumentei, se eu quero 3, eu quero o triplo daquilo que eu já tenho, então eu também vou fazer o triplo do valor que custa, correto? Se eu multiplicar 3 por 3, vai dar quanto? Vai dar 9,
Aqui, ó. Então, se eu pegar 18 caixinhas, se eu pegar apenas uma caixinha, eu vou pagar R$3. Se eu pegar 3 caixinhas, onde cada uma vem 6, eu vou pagar R$9 nessas 3 caixinhas aí. Tudo bem? Isso é a ideia de proporcionalidade. Vamos continuar o exemplo aí. Observe que a quantidade de unidades de massa de modelar aumentou e o preço também aumentou, correto? Para calcular o preço de 2 unidades de massa de modelar, também podemos usar um esquema. Que esquema seria esse? Vamos entender. Unidades de massa de modelar. Eu sei que uma caixinha de massa de modelar custa R$3, tá? Só que o que eu fiz aqui? Eu estou agora dividindo. E se eu não quisesse a caixa inteira? Se eu só quisesse levar, dentro dessa caixa, eu quisesse levar 1/3 dessa caixa. 1/3 aí nada mais é do que pegar essas 3 e dividir por 3, que vai dar 2. Então, eu vou estar levando o quê? Eu vou estar levando 2 massinhas. O que eu faço? Eu venho aqui, ó, e vou dividir por 3. Dividindo por 3, eu obtenho o quê? 6 dividido por 3, eu obtenho 2 massinhas. Nessas 2 massinhas, eu vou pagar R$1. Por que eu vou pagar R$1? Porque o meu valor também, eu tenho que dividir por 3. Dividindo por 3, 3 dividido para 3 vai dar 1. Então, em 2 massinhas, eu vou pagar R$1. Correto? Tudo bem até aí? Observe que quando a quantidade de unidades de massa de modelar diminui, o preço também diminui. Então, se eu estou diminuindo a quantidade que eu vou comprar, o preço também tem que diminuir. Tem que ser uma coisa proporcional à outra, correto? Quando eu vou lá na cantina da escola, estou comprando bala, tá? Eu quero uma bala. Nessa bala, eu vou pagar um valor único dela. Digamos que uma bala custe 50 centavos, correto? Se eu quiser 2 balas, o valor daquela bala também vai ter que ser proporcional à quantidade que eu tô comprando. Então, se uma equivale a 50 centavos, 2 vai equivaler a quanto? A R$1. Correto? Tudo bem? Tá fácil aí, hein? E a mesma coisa para divisão, tá? Se eu não quero comprar 2 balas por R$1, eu só quero levar uma bala, tá? Então, vou fazer o quê? Vou dividir aquele 2 por 2, que vai dar uma bala só. E o R$1 eu vou dividir por 2, que vai dar 50 centavos. Tudo bem? Isso é proporcionalidade. Então, proporcionalidade, ela é equivalente, tá? Ela não se modifica, ela não se altera. O jeito que você trabalha com ela, o modo que você escolhe trabalhar com ela, sendo pelo multiplicativo ou pela forma da divisão, ela vai ser sempre exata, tá bom? Vamos aqui, ó. Essa parte vocês têm que grifar, tá? Ó, essa partezinha em rosa aqui. Quando uma grandeza dobra e a outra também dobra, ou quando uma grandeza diminui pela metade e a outra também é reduzida pela metade, dizemos que temos 2 grandezas proporcionais, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a minha massinha e aqui eu tenho o preço, correto? As duas não diminuíram, então elas são grandezas o quê? Proporcionais. Eu tô diminuindo no mesmo valor que eu diminuí a primeira, tá? Então, quando uma se diminui a outra também, são 2 grandezas proporcionais. Elas são divididas pelo mesmo valor. Proporcional é isso. Vamos lá, vamos continuar. Temos aí atividade, tá bom? Atividade de número 1. Vamos lá que eu vou fazer a 1 e a 2 com vocês. Você sabia que é possível fazer um bolo de chocolate sem farinha de trigo? Vamos lá, nem eu sabia. Vamos ver a receita aí. Os ingredientes são o quê? São 6 ovos, tá? Temos 3 colheres de sopa de chocolate em pó e mais um pouquinho para untar a forma aí que a gente vai estar utilizando. Depois, 2 colheres de sopa de manteiga e mais um pouquinho para untar a forma. Depois, 5 colheres de sopa de açúcar. 1 colher de chá de farinha, de fermento, olha eu aí, se o bolo não vai farinha, eu tô querendo colocar farinha. De fermento em pó. E 1 xícara de coco ralado,
tá? O modo de preparo nós temos aqui, vamos lá entender o modo de preparo, né? Peça ajuda sempre a um adulto para aquecer o forno em temperatura média de mais ou menos 200 graus. Enquanto isso, unte a forma em que você irá assar o bolo com a manteiga e o chocolate em pó. Bata os ovos no liquidificador por cerca de 2 minutos. Adicione o chocolate em pó e a manteiga e o açúcar e bata por mais 3 minutos. Passe a massa para uma tigela e misture delicadamente o coco ralado e o fermento em pó. Agora coloque a massa na forma que você untou e asse por cerca de 30 minutos. Então tá aí, se vocês quiserem fazer com o auxílio do papai ou da mamãe, vocês podem, correto? Vamos lá então para a nossa tabela, vamos resolver o que ele quer aí? Complete a tabela com a quantidade necessária de ingredientes para fazer cada receita. Aqui ele me dá os ingredientes da receita do bolo, na primeira coluna, correto? Quantidade das receitas. Na primeira coluna da quantidade de receitas, ele pede para a gente dobrar os ingredientes. Na segunda, ele pede para colocar somente a metade. E na terceira, ele pede para fazer o triplo. Então, se ele pede o dobro, ele está pedindo para multiplicar por 2. Se ele pede a metade, ele está dividindo por 2. Se ele pede o triplo, ele está multiplicando por 3. Correto? Vamos lá, então. Os ovos, vamos voltar lá na nossa tabelinha. Quantos ovos são? São 6 ovos. Então, o dobro de 6 ovos vão dar quanto? Vai dar 12. A metade de 6 ovos vai dar 3. E o triplo de 6 ovos? 18. Tá fácil, hein? O chocolate em pó. São 3 colheres de chocolate em pó. Chocolate em pó, o dobro vai ser 6. A metade vai ser 1 colher barra o 2. 1 colher e meia. Lembra? 1 colher e meia não, né? Meia... 1 colher e meia, né? 1 colher e meia aqui, porque eles são 3 colheres, isso mesmo. 1 colher e meia. E o triplo disso daí vai dar quantas colheres? Vai dar 9 colheres aí. Deixa eu arrumar esse 9 aqui para caber dentro do meu retângulo, ó. Pronto. 9. A manteiga ele me pede 2 colheres de sopa de manteiga. O dobro de 2 colheres vai ser 4. Metade de 2 colheres vai ser 1. E o triplo de 2 colheres vai ser 6. Maravilha. Estamos conseguindo aí. Depois vem o açúcar. O açúcar é o quê? São 5 colheres. O dobro de 5 é 10. Correto? A metade de 5 são 2 colheres e meia. Aqui, ó. Deixa eu só arrumar isso daqui, ó. Agora deu aqui, ó. Opa. 1 colher e meia. E aqui, deixa eu arrumar aqui também, pra vocês não confundirem. Deixa eu arrumar esse meu meio aqui. Vou arrumar o meu 1 aqui. E o... Opa, meu Deus do céu, peraí. Meu mouse aqui não tá querendo funcionar. 2. Gente. E o meu 1. Pronto. 2 colheres e meia, correto? E depois, o triplo disso vai ser 15. Beleza? Tudo bem até aí? Tá fácil, né, turminha? Tá difícil, não. Vamos lá. Logo depois ele vem com o fermento. Quanto é de fermento? Somente 1 colher de fermento em pó. Então, o dobro dessa colher vai ser 2, correto? A metade dessa colher, agora vem o... Opa! Agora vem o meio aqui, ó. Ao meio. Tudo bem aí? E o triplo dessa colher vai ser como? 3 colheres. Acabou. E por último, nós temos o coco ralado. Coco ralado é 1 xícara de coco ralado. 1 xícara, então, para ser o dobro, serão 2. Correto?
Meia xícara vai ser 1/2, meia xícara. E o triplo que eu quero dessa xícara será 3 xícaras. Tudo bem até aí? Tá fácil, né? Só compreender mesmo que é o dobro, metade, triplo. E aí vocês vão evoluindo as etapas das atividades. Vamos pular para a próxima. Ela ainda não acabou. Na letra B. Quanto tempo... Olha lá agora. Por isso que eu li para vocês o modo de preparo. Quanto tempo vai levar para assar um bolo com o dobro de ingredientes da receita original? O dobro, correto? Dessa receita aí. Se uma receita, quanto tempo? Vamos voltar aqui na nossa tabelinha, ó. Lá no tempo, no modo de preparo, 200 graus, enquanto isso unte a forma, bata no liquidificador por 2 minutos os ingredientes, correto? Lá no último, no 6, ele pede o quê? Agora coloque a massa na forma que você untou e asse por cerca de 30 minutos. Vamos lá. Quanto tempo vai levar para assar um bolo com o dobro de ingredientes da receita original? Quanto tempo vocês acham que vai levar aí? Será que eu tenho que dobrar o meu tempo também só porque eu dobrei os ingredientes? Não. O meu tempo permanece o mesmo para assar o bolo. Ele vai durar também 30 minutos. Beleza? 30 minutos de forno. Na letra C. A temperatura do forno precisa diminuir para 100 graus para assar um bolo usando a metade dos ingredientes? Não, eu não preciso diminuir também a temperatura. Só coloco aqui, ó, não, porque é uma pergunta simples. Eu não preciso diminuir também a temperatura do meu forno para assar, só porque tem metade dos ingredientes, tá bom? Isso é mito. Fácil? Tá simples. Vamos para número 2. Vou fazer número 2 com vocês, depois vocês conseguem prosseguir aí em adiante. Vamos lá. Observe o preço de uma embalagem de chocolate em pó vendida em um supermercado. Olha o chocolate em pó aí. Ele custa R$8, tá? Só que se a gente olhar, a gente consegue tirar mais informações aqui, ó. Quantas gramas tem essa latinha, ó? 200 gramas, correto? Sabendo que a quantidade de chocolates em pó e o preço são proporcionais, complete o esquema e escreva o preço das embalagens de chocolate em pó indicadas a seguir. Primeiro, ele me dá uma embalagem com 100 gramas, tá? Para chegar a essas 100 gramas, eu tenho que dividir o meu 200 por quanto? Para chegar a 100? Por 2. Então, eu vou dividir por 2. Como ela é uma grandeza proporcional, uma latinha de 200 equivale a R$8, não é isso? Isso. Então, se eu dividir a primeira razão proporcional por 2, a segunda proporcional também vou dividir por 2. Se eu dividir 8 por 2, eu obtenho quanto? R$4. Isso aí, quem tá acertando aí, parabéns. Agora ele me dá uma lata aí com 600 gramas. Só que de 200 para chegar até 600, será que se eu tô aumentando, eu vou dividir ou vou multiplicar? Sempre quando eu multiplico, sinal que eu estou aumentando. Se eu estou dividindo, sinal que eu estou diminuindo. Correto? Então, vamos lá. Para 200 chegar até 600, eu tenho que multiplicar por quanto, gente? Por 3. Correto. Vai dar 600. Eu sei que uma lata equivale a... Uma lata de 200 gramas equivale a R$8. Agora, se eu tiver uma lata com 600 gramas sendo multiplicado por 3, o 8, eu vou ter o quê? Quanto que eu vou ter aí em dinheiro valendo? R$24. Tudo bem? Na letra C agora. Eu tenho 1 quilo. Nossa, professor, 1 quilo? Sim. Então, vamos lá. Quanto que vale mesmo uma latinha, gente? Uma lata vale 200. Só que o valor dela equivale a quanto em reais? R$8. Beleza. De 200 para chegar até 1 quilo, 200 mais 200, 400.
mais 200, 600, mais 200, 800, mais 200, 1.000. Então, de 200 para chegar até 1.000 gramas, que equivale a 1 quilo, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 5. Multiplico por 5, que vai dar quanto? Vai dar 1 quilograma. E esse 1 quilograma aí, se eu multipliquei as minhas gramas por 5, eu também tenho que multiplicar o meu preço por 5. Ah, então 5 vezes 8 vai dar quanto na tabuada? Vamos ver se vocês estão bons aí. 40. Tudo bem, turminha? Então, eu vou parar por aí, tá bom? Vocês ainda têm as atividades da 3, da 4. E vocês também têm as atividades 5, 6 e 7 para resolver, tá bom? Tá fácil, tá simples. Acompanha aí, tá? Qualquer dúvida me chama pelo WhatsApp que eu vou satisfazendo as dúvidas de vocês. E a gente se vê na próxima aula de matemática. Tá bom, turminha? Vejo vocês na próxima aula. Tchau, se cuidem!